Durante meu chá de bebê, meu irmão anunciou que tinha sido aceito em Stanford, e então a festa virou dele. Enquanto eu esfregava a glacê do chão, fiquei quieta, não discuti. Mas, na manhã seguinte, minha mãe encontrou algo na mesa da cozinha e começou a gritar. Dizem que um chá de bebê é para ser uma celebração, um dia leve e cheio de amor, com decorações em tons pastéis, risadinhas educadas e gente suspirando por meias minúsculas. Era isso que eu tinha imaginado durante as 2 semanas que passei planejando tudo. Não era uma festa luxuosa, só algo acolhedor, algo meu. Fui eu quem pagou pela comida, pedi o bolo, escolhi as decorações e até limpei a sala de estar para tirar o cheiro de comida velha e dos charutos do meu pai. Fiz uma playlist com músicas acústicas calmas, do tipo que imaginei que minha filha pudesse dormir ouvindo um dia. Eu mesma pendurei guirlandas de papel na janela, em cima de um banquinho, com 8 meses de gravidez. Ninguém se ofereceu para ajudar. Fiz tudo pensando que, talvez, só por uma tarde, eles ficassem felizes por mim. No começo, parecia que isso podia realmente acontecer. Alguns parentes chegaram com presentes embrulhados. Minha tia trouxe livros de bebê. Meu primo me deu uma raposinha de pelúcia e disse que parecia algo que eu teria carregado quando era criança. Pensei, talvez, só talvez, isso vá dar certo. Então, meus pais se levantaram na frente de todo mundo. Minha mãe bateu a taça com um garfo e pigarreou, sorrindo como se fosse anunciar uma nova gravidez. Meu pai estava com o braço em volta dos ombros dela. Viu Roger, meu irmão, de canto de olho, mudando de um pé pro outro, tentando não sorrir demais. Antes de cortarmos o bolo, minha mãe disse, com aquela voz doce demais: "Queremos compartilhar uma pequena surpresa." Eu conhecia aquele tom, aquele não era o meu momento. Roger deu um passo à frente, segurando uma carta como se fosse a tocha olímpica. "Eu entrei em Stanford", disse ele, radiante. Todos aplaudiram, alguém até fez um uhul. Minha tia se emocionou e correu para abraçá-lo, a mesma tia que, 10 minutos antes, estava me dizendo quanto estava animada para conhecer meu bebê. A energia mudou na hora. Foi como se alguém tivesse aberto uma garrafa com a etiqueta "Notícia Melhor" e todo mundo tivesse se embriagado com ela. Meu chá de bebê virou uma festa de aceitação na faculdade em menos de 5 minutos. Ninguém precisou dizer em voz alta, mas todo mundo sentiu. A mudança foi física, as cadeiras se arrastaram em direção ao Roger. Minha mesa de petiscos cuidadosamente montada virou o buffet de parabéns dele, e o meu bolo ficou intocado. Então, os amigos dele chegaram. Não os meus, os dele, uma enxurrada de vozes altas e adolescentes com mochilas penduradas, invadindo a casa como se fosse deles. Um deles gritou: "Cadê a festa?" E outro já chegou com uma caixa de som na mão. Música, música alta, um baixo que sacudia as janelas e abafava completamente a playlist de canções de ninar que eu tinha levado 2 horas escolhendo com carinho. Eu ainda segurava uma xícara de chá de gengibre, que alguém tinha me entregue, ainda usando a faixa rosa suave que meu primo comprou, aquela que dizia "Futura Mamãe." Ninguém olhou para mim. Tiraram os presentes da mesa principal para abrir espaço para as bebidas. Minha mãe disse, com a maior naturalidade, que cortaríamos o bolo mais tarde, quando as coisas se acalmassem. O bolo foi movido. Alguém colocou uma garrafa de refrigerante ao lado, que tombou, derramando um rastro borbulhante na lateral. Peguei um guardanapo e comecei a limpar. A cobertura tinha manchado a mesa. Me ajoelhei no chão para limpar direito antes que secasse. E lá estava eu, grávida de 8 meses, ajoelhada no chão, limpando cobertura de bolo como se fosse só um detalhe esquecido da festa. E então alguém simplesmente passou por cima de mim para abraçar o Roger. Nem se deram ao trabalho de dizer "com licença". Fiquei ali por alguns segundos, agachada, mãos pegajosas de glacê, respirando fundo pelo nariz, enquanto risadas e gritos ecoavam acima da minha cabeça. Eu ouvia o Roger no outro cômodo, empolgado, falando sobre visitas ao campus e dormitórios. Minha mãe se gabava dos tutores que eles contrataram para ajudar ele a atingir seu potencial. A mesma mãe que, quando eu tinha 16 anos, me disse que faculdade era besteira e que eu devia arrumar um emprego no supermercado. Então eu fui, trabalhei em turnos até meus pés latejarem. Depois, voltava para casa e embalava caixas da minha pequena lojinha online. Fiz tudo sozinha. Quando meu negócio começou a crescer, não pedi nada a eles. Paguei contas, economizei, comprei esta casa com dinheiro que eles nem sabiam que eu tinha. Mas,
De alguma forma, ainda achavam que era mérito deles. Minha mãe uma vez disse que tive sorte de poder morar em casa durante a gravidez, como se ela estivesse me fazendo um favor, esquecendo que fui eu quem pagou a hipoteca, as contas e até parte das aulas particulares do Roger no ano passado. Tudo isso passou pela minha cabeça enquanto eu me levantava devagar, guardanapos grudando nas mãos. Olhei em volta da sala. Minhas decorações estavam amassadas. A faixa com o nome do bebê tinha sido empurrada pro lado para dar espaço a uma placa desenhada à mão que dizia parabéns, Roger. Eu não chorei, não gritei. Fui até a cozinha, lavei as mãos, sequei com um pano de prato, e fui pro meu quarto. Fechei a porta, sentei na cama. Minhas costas doíam, meus pés estavam inchados, mas minha mente estava clara. No fim do corredor, a música pulsava como um batimento cardíaco que não era meu. Peguei meu celular, abri uma pasta que eu estava construindo em silêncio há semanas. Eu não discuti, mas também não esqueci. Eu costumava pensar que éramos iguais quando éramos pequenos, só duas crianças na mesma tempestade, tentando ficar secas sob um teto que vazava. Mas, agora, olhando para trás de verdade, consigo ver como a balança sempre esteve inclinada. Até nas coisas pequenas. Quando eu tinha 6 anos e o Roger 4, ele jogou minha boneca favorita na lareira. Eu chorei por 1 hora. Minha mãe disse que a culpa era minha, por ter deixado a boneca onde ele podia alcançar. Quando reclamei que não era justo, ela me mandou pro meu quarto por responder. Roger ganhou sobremesa naquela noite, eu não. Na 3ª série, ganhei o 2º lugar no concurso de soletração. Voltei para casa radiante, segurando minha fita como se fosse feita de ouro. Meu pai olhou e disse: só o 2º? Quem sabe no ano que vem. Quando Roger ganhou uma medalha de participação num torneio de futebol, fizeram uma festa de pizza para ele. Quando eu tirei um AB numa prova de matemática na 8ª série, meu pai disse: bom, pelo menos você tá tentando. 1 ano depois, Roger tirou a mesma nota, ganhou um tutor e uma palestra inteira sobre como liberar seu potencial genial. De mim, esperavam mais porque eu era mais madura. Eu lavava a louça enquanto Roger jogava videogame. Eu limpava a casa enquanto ele era elogiado por lembrar de tirar o lixo, 1 vez por semana. Me diziam para ser paciente, para ser grata, para dar o exemplo. E quanto mais eu crescia, mais invisível me tornava. Quando fiz 16 anos e disse que queria ir para a faculdade, minha mãe riu. Faculdade? Pra quê? Pra perder 4 anos e sair endividada? Ah, querida, é melhor arrumar um emprego e começar a economizar. Então eu fiz isso. Me inscrevi para tudo: supermercados, lojas, depósitos. Fui contratada numa loja de roupas com desconto. Trabalhei no chão de vendas durante a Black Friday. Enquanto isso, o Roger ainda estava no ensino médio. Com 16 anos, ele tinha um laptop novo, 3 professores particulares e um treinador de preparação para a faculdade. Meus pais fizeram até um empréstimo para pagar tudo, chamavam de investimento. Nunca me perguntaram se eu precisava de ajuda com qualquer coisa. Lembro de uma vez, aos 17, sofri um pequeno acidente de carro indo pro trabalho. Não me machuquei, só fiquei assustada. Liguei para minha mãe do acostamento. Ela suspirou e disse: você devia ter sido mais cuidadosa. Desligou o telefone. 2 anos depois, Roger amassou o paralama no estacionamento. Meu pai saiu mais cedo do trabalho para ir confortá-lo. No jantar daquela noite, contou para todo mundo quão adulto o Roger foi por ter ligado para ele. Aos 19, comecei minha lojinha online. Era pequena, revendia itens em liquidação e fazia os envios do meu quarto. Empacotava os pedidos à noite. Às vezes, adormecia ao lado da impressora. Nunca contei a ninguém quantas devoluções eu tive que arcar, nem quantas vezes os atrasos deixaram os clientes furiosos. Eu só continuei. Devagarzinho, funcionou. Não era glamouroso, não era chamativo, mas era estável. Estável o suficiente para eu largar meu emprego, estável o bastante para começar a construir algo real. Quando comprei minha casa, não contei de imediato aos meus pais. Só convidei os dois um dia e entreguei as chaves. Minha mãe chorou. Meu pai deu um tapinha nas costas do Roger e disse: agora sua irmã tem um lugar pra gente ficar todos juntos. Eles se mudaram no mês seguinte. Nunca perguntaram se deviam contribuir. Nunca se ofereceram para dividir contas. Agiram como se eu estivesse apenas fazendo o que qualquer filha faria. Deixei passar.
Disse a mim mesma que era temporário. Achei que talvez, se eu desse o suficiente, eles finalmente me viriam. Quando contei que estava grávida, esperava choque, talvez decepção. O que recebi foi pior. Minha mãe piscou e disse: "Ah, então isso tá mesmo acontecendo." Meu pai perguntou se o pai do bebê estava presente. Eu disse que não. Eles assentiram. Sem apoio. Sem parabéns. Contaram pro Roger no jantar do dia seguinte. Ele riu e disse: "Acho que a gente vai ter que proteger o Xbox do bebê." Eu ri também, porque era mais fácil do que chorar. Quando me ofereci para contratar alguém meio período, para ajudar com os pedidos da loja e eu poder descansar nos últimos meses da gravidez, meu pai perguntou: "Você tem certeza que pode pagar isso? E as taxas de inscrição do Roger?" Queria poder dizer que foi ali que eu surtei. Mas não foi. Foi só mais uma pedra, num bolso que já estava cheio demais. Ainda assim, algo mudou, silenciosamente. Comecei a pesquisar, fazer perguntas, me preparar. Por quê? Se eles não iam me proteger, então eu ia proteger a mim mesma. E a minha filha. Eu não queria que as primeiras memórias dela fossem de mim limpando a bagunça de pessoas que só me viam como um recurso. Não queria que ela crescesse achando que amor precisa ser conquistado com silêncio e sacrifício. Então continuei sorrindo. Continuei ajudando. Continuei dizendo: "Claro, sem problemas." Toda vez que alguém me pedia algo, eu dizia sim, e continuava planejando tudo, mas aquele chá de bebê nunca foi realmente para mim. Para eles, era só uma desculpa para receber gente, se exibir, mostrar serviço. Mas também foi a última vez que eu deixaria eles fazerem isso comigo, eles só ainda não sabiam. A casa estava quieta demais. Mas não era um silêncio calmo. Era o tipo de silêncio que parece um instante antes de um grito. Uma respiração presa por tempo demais. Como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Eu estava na cozinha, me servindo de uma xícara de chá. O chiado suave da chaleira era o único som do mundo. Lá fora o sol mal tinha nascido. Lá dentro, os balcões ainda estavam grudentos de refrigerante derramado. E a pia, transbordando de pratos que ninguém lavou. Coloquei os avisos bem no centro da mesa. Empilhei com cuidado. 4 cópias. Cada uma etiquetada com nomes em tinta preta. O bebê dentro de mim se mexeu enquanto eu me sentava. Esfreguei devagar a parte baixa das costas. Meu corpo doía, mas minha mente estava limpa. Eu vinha me preparando para esse momento mais do que eles imaginavam. Às 7h02 da manhã, ouvi o rangido das tábuas no corredor. Passos arrastados. Chinelos. Minha mãe. Ela entrou na cozinha com um grunhido cansado, e congelou no meio do passo quando viu a mesa. Eu não olhei para ela, nem precisei. "O que é isso?" Ela murmurou, a voz ainda grogue. Tomei um gole do meu chá. Ela pegou a primeira folha. Leu. 5 segundos. Foi o tempo para ela arregalar os olhos, abrir a boca. "Mas que diabos é isso?" A voz dela cortou o silêncio como uma faca. Mais um segundo, e então ela gritou: "Lily, o que é isso?" A caneca na minha mão nem tremeu. Dei outro gole. Meu pai entrou, cambaleando, de roupão. Piscava como se nem tivesse acordado de verdade. Roger veio logo depois, esfregando os olhos, bocejando. "O que tá acontecendo?" Ele murmurou. "Ela tá despejando a gente." Minha mãe gritou, balançando o papel como se fosse um incêndio. Roger parou, estático. "O quê?" Ele resmungou. Eu finalmente levantei os olhos. "Eu dei 30 dias. Está tudo por escrito." "Você tá brincando", meu pai disse, dando um passo à frente e pegando uma cópia para ele. "Isso é piada, né? Isso não pode ser sério. Que documento é esse?" "Enviei as cartas registradas ontem." Respondi, com calma. "Devem chegar hoje à tarde. Essas são só cópias de cortesia." Você tá expulsando a gente?" A voz de Roger vacilou. "Que diabos tem de errado com você?" "Eu só estou pegando minha casa de volta." As mãos da minha mãe tremiam. A voz quebrou no meio. "Depois de tudo que a gente fez por você." Ela gritou. "Você vai fazer isso agora? Agora, prestes a dar à luz?" "Não," eu disse. "Eu tô fazendo isso porque estou prestes a dar à luz." Roger bateu com a mão na mesa. Os papéis escorregaram, se espalharam no chão. "Você tá exagerando," ele gritou. "Foi só uma festa."
Uma festa idiota que ficou meio barulhenta. Jesus, Lily, era só uma festa. Me levantei devagar. Vocês pegaram o meu chá de bebê e transformaram numa noite de fraternidade. Deixaram um monte de gente que eu nem conhecia destruir a minha casa, enquanto eu limpava a glacê do chão como uma maldita empregada. Estávamos comemorando. Ele gritou. Não era nenhum grande problema até você fazer ser. Minha mãe contornou a mesa como se fosse me bloquear fisicamente. Essa casa não é só sua. Ela chorou. Moramos aqui há anos. Sim, eu disse. De favor. Meu pai se aproximou com os braços estendidos, tentando apaziguar. Vamos lá. Somos uma família. Isso tudo são só emoções à flor da pele. Você realmente não quer que a gente saia. A gente limpa. A gente se desculpa. A gente conserta. Olhei para ele. Não, você vai me fazer pensar que eu tô exagerando, como sempre faz. Depois vai voltar a agir como se essa casa, e a minha vida, fossem suas para controlar. O rosto da minha mãe estava vermelho, um vermelho brilhante. Ela parecia prestes a explodir. Garota ingrata, ela gritou. Você acha que é melhor que a gente porque tem uma lozinha online ridícula? Você acha que isso te faz importante? Nós que corremos com você, nós que nos sacrificamos. Eu ri. Baixinho, só um suspiro de riso. Descrença. Você me sacrificou pelo Roger. Cada vez que a mandíbula do meu pai se contraiu, eu soube que estava ouvindo mais uma mentira. Isso não é verdade, ele disse. Eu me virei para ele. Quando eu quis ir para a faculdade, você disse que era perda de tempo. Quando o Roger quis, você gastou milhares em tutores. Quando eu trabalhava no turno da noite, você mandou eu parar de reclamar. Quando o Roger trabalhou no emprego de verão, você o chamou de responsável. Eu paguei a hipoteca, eu comprei essa casa, e você ainda disse que eu só fazia, ora ponto. Roger empurrou a cadeira para trás com força. Você estava esperando para fazer isso, estava planejando desde o começo, né? Sim, eu disse, estava. Ele me olhou como se eu tivesse enfiado uma faca no peito dele. Você tá expulsando a sua família por causa de uma festa idiota? Por um momento. Não foi um momento, eu respondi. Foi todo momento, por anos. A festa só deixou tudo mais óbvio. Minha mãe caiu numa cadeira e começou a chorar alto, soluços teatrais, como atriz de novela. Como a gente vai viver? Para onde vamos? O que as pessoas vão pensar? Não é mais problema meu, eu disse. Vocês vão sair. Ela se endireitou num estalo, os olhos selvagens, vermelhos. Você não pode fazer isso. Você não pode jogar os próprios pais na rua. Posso, eu disse, e já fiz. Ela olhou pro papel ainda na mão, os lábios se mexendo enquanto relia as palavras como se quisesse que elas mudassem. Isso não é legal, ela sussurrou. Abri a gaveta calmamente, tirei uma pasta e coloquei na mesa. Dentro, a escritura, o aviso, os recibos do correio com entrega registrada. É legal, eu disse, eu me certifiquei disso. Roger agarrou a pasta e a lançou pela sala, papéis voando como flocos de neve. Você não tem coração, ele gritou. Tenho sim, eu respondi, e pela primeira vez, estou protegendo ele. O silêncio voltou. Mas não era como o silêncio desconfortável de antes. Esse era pesado. Fiquei ali, cercada pela bagunça que eles fizeram. Pela primeira vez em anos, não era minha responsabilidade limpar. Quero vocês fora até o fim do mês, eu disse. Arrumei um amigo que pode ajudar vocês a fazer as malas, se precisarem. Você não tá falando sério, meu pai disse. Você vai mudar de ideia. Olhei direto nos olhos dele. Não, eu não vou. Me virei e voltei pro meu quarto. Passei pelas fitas rasgadas, os balões murchando, os pedaços da faixa rasgada que um dia soletrou o nome da minha filha. Eles me apagaram. Mas eu cansei de ser invisível. Os 3 primeiros dias foram silenciosos, estranhamente silenciosos. Eu quase esperava gritos, portas batendo, mas não. A casa entrou num limbo. Ninguém me olhava. E eu também não tentava ser vista. Eles se moviam como fantasmas. Roger parou de ouvir música alta no quarto. Minha mãe parou de fingir que limpava a cozinha, como se algum dia tivesse limpado de verdade. Meu pai ficou sentado na varanda, por horas, com a mesma xícara de café quase intocada. Mas eu sabia. O silêncio não ia durar. No 4º dia, os telefonemas começaram. Primeiro tia Raquel, depois tio Ted,
Depois uma amiga da minha mãe da igreja que não falava comigo há 3 anos me mandou uma mensagem. Estamos realmente preocupados com você, querida. Preocupados. Certo. Estava óbvio que minha mãe tinha começado a campanha. Ela estava me pintando como instável. Hormonais demais. Tomando decisões precipitadas por causa do bebê. Ela precisa de ajuda. Vi a mensagem encaminhada por uma prima. Não queremos estressá-la, mas ela não está bem. Eles estavam distorcendo tudo como se preocupação fosse amor. Mas era só a velha pressão emocional disfarçada. O velho jogo. Me fazer parecer a vilã. No dia seguinte, meu pai pediu para conversar. Vamos começar a contribuir, ele disse. Contas, aluguel. Deveríamos ter feito isso antes. Você está certa. Ele disse como se fosse uma oferta de paz. Como se isso apagasse anos. Vocês não esqueceram. Eu respondi. Vocês escolheram não fazer isso. Ele assentiu, como se fosse razoável, e acrescentou. Mas pensa no que isso parece pro resto da família. Ah, o velho cartão da vergonha. Eu sorri de lado, e fui embora. 7º dia. Roger tentou uma abordagem diferente. Conversei com o treinador Harrison. Ele disse durante o jantar. Se eu adiar um ano, posso perder a bolsa. A gente precisa se mudar agora. Eu não consigo me concentrar, nem dormir. Eu assenti. Mas você nem se importa. Ele explodiu. Você também não se importou quando eu estava grávida de 8 meses, ajoelhada no chão, esfregando cobertura com uma esponja. Ele jogou o garfo no chão e saiu batendo o pé. 10º dia. Recebi uma ligação da minha sócia. Ei, só um aviso, ela disse, hesitante. Alguém mandou um e-mail anônimo. Disseram que você está emocionalmente instável e pode não conseguir tocar o negócio depois que o bebê nascer. Sugeriram que eu procurasse outra liderança. Meu estômago afundou. Mas só por um instante. Tirei print do e-mail. Comparei a linguagem com as mensagens antigas da minha mãe. Era idêntico, palavra por palavra. Não respondi. Encaminhei para o meu advogado. Dia 12. Eles pararam de fingir. Minha mãe me encurralou no corredor. Eu sei que você acha que é forte agora, ela sussurrou, venenosa. Mas quando o bebê nascer, quando você estiver exausta, sobrecarregada, vamos ver quanto tempo essa sua força dura. Só não volte rastejando quando perceber que precisa de nós. Olhei nos olhos dela. Já percebi que não. Dia 16. O delegado do xerife deixou uma carta na porta. Meu pai abriu, leu, e deu um soco na parede. Processo judicial, ele murmurou. Eles estavam contando que eu não fosse seguir adiante, que eu quebrasse, que desistisse. Mas os papéis foram arquivados. A audiência, marcada. Eu não ia recuar. Dia 21. Tentaram apelar para a culpa de novo. Minha mãe soluçava alto na sala, alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Listava tudo o que fez por mim. Como me deixou morar de graça. Como cuidou de mim na gravidez. Como sacrificou a paz por mim. Eu estava no meu quarto. Fones no ouvido. Terminando a atualização do enxoval do bebê. Dia 25. Roger ligou para a namorada, bem alto, da cozinha. Ela é louca, vai arruinar a vida do bebê sem a gente. Entrei, olhei para a namorada que tinha estado no chá de bebê e disse: Você ajudou a estragar o meu chá. Talvez seja melhor ir embora antes que eu faça uma lista de todos os menores que estavam bebendo naquela noite, e coloque seu nome nela também. Ela ficou pálida. Foi embora no mesmo dia. Dia 28. Começaram a fazer as malas. Apareciam pelo corredor como fantasmas. Uma mala aqui, uma caixa ali. Eu não me regozijei. Não sorri. Apenas esperei. Dia 30. A casa estava meio vazia. Meu pai não disse adeus. Simplesmente saiu. Sem olhar para trás. Minha mãe ficou no saguão. Braços cruzados. Olhos cheios de lágrimas. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou. Família é para sempre. Concordo, eu disse. Por isso mesmo estou construindo uma que merece ficar. Roger foi o último. Parou na porta, mochila no ombro. Você tem sorte, sabia? Ele disse. Sem mim por perto, não vai ter mais ninguém para culpar. Então acho que finalmente vou ter um pouco de paz, respondi. Ele revirou os olhos e saiu. A porta se fechou atrás dele. Silêncio. Mas não aquele tipo tenso, carregado.
Era um tipo diferente. Paz. Fiquei no centro da sala. O cômodo parecia maior sem as coisas deles. Mais iluminado. Como se até a casa estivesse prendendo a respiração. Fui até o quartinho do bebê. Abri o armário. Dobrei alguns macacões. Coloquei um cobertor rosa no berço. Lá fora, o vento passava suave pelas árvores. Sentei na poltrona, mão apoiada na barriga. Pela primeira vez na vida, me senti segura. Não porque alguém me deu isso, mas porque eu mesma construí. Atualização. Já se passaram 4 anos. Minha filha começou a pré-escola no mês passado. Ela foi com uma mochilinha roxa nas costas e me disse, toda animada, que ia ensinar todo mundo a desenhar nuvens. Ela é gentil, curiosa e teimosa. Ela me lembra de mim, só que melhor. O negócio ainda está firme. Nunca precisei fechar, nem mesmo na fase de recém-nascida. Contratei mais 2 pessoas. No ano passado, batemos 6 dígitos pela primeira vez. Hoje, trabalho menos. Não preciso mais correr como antes. Finalmente tenho espaço para simplesmente existir. Quanto à minha família, não falamos desde que eles foram embora. Eu não procurei. Eles também não. Mas família sempre fala, gente adora sussurrar em casamentos e funerais. Pelo que eu vi, Roger largou a faculdade no primeiro ano. Não conseguiu se virar sem alguém limpando a bagunça atrás dele. Meus pais foram morar com um dos meus tios, mas não durou. Foram expulsos depois de 6 meses, algo sobre contas não pagas e minha mãe sendo um pesadelo. Eles não estão bem. E não, eu não me sinto bem com isso. Mas também não me sinto culpada. Eu dei chances, várias. Pedi o mínimo. E quando eles se recusaram a oferecer, eu parei de dar tudo. Alguns dizem que família é incondicional. Mas eu acredito que respeito tem que ser incondicional, o resto, não. Essa é a atualização. E você? Acha que eu fiz a coisa certa? Me conta nos comentários.